Graça e paz a vós todos. Vamos direto ao assunto, mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Queridos, o tema é a taça derramada pelo sétimo anjo no Apocalipse. O Apocalipse, nós preteristas, nós da graça de Deus, chamamos este livro de jornal velho. Porque tudo quanto está no Apocalipse já aconteceu. Sendo que o sistema religioso, eles futuralizam tudo. E o livro do Apocalipse é chamado por eles de livro escatológico, escatologia, ou seja, tudo ainda vai acontecer. E então, este livro, ele apavora, este livro, ele amedronta as pessoas, causa pânico, medo nas pessoas. A grande maioria dos crentes, eles têm medo do Apocalipse. Quando se vai ler algo no Apocalipse, eles ficam perplexos, atemorizados, ficam com medo, em função de tudo que eu já falei, em função de tudo que eu já disse. É o livro do medo, é o livro do terror. E é assim que as pessoas ficam quando se faz a leitura de qualquer capítulo desse livro que nós chamamos de jornal velho. Irmãos, o grande erro que os religiosos evangélicos cometem ao lerem a Bíblia é não respeitar para que época ela foi escrita. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus. Sim, ela é a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. Ele deu inspiração aos seus autores para que a escrevessem. E é verdade. Porém, a Bíblia Sagrada, ela sofreu traduções durante o seu curso. Ela foi traduzida para muitos idiomas, para as pessoas de países diferentes. E ela ao ser traduzida, esta Bíblia foi adulterada, muitas coisas não foi traduzida no original. E as pessoas não entendem isso. E aí querem interpretar tal como eles leem, tal como está escrito. Uma coisa que os religiosos evangélicos precisam entender, além de tudo que eu já vou dizer, é conhecer a história do povo hebreu. Leia o livro de Flávio Joséfo. Precisa-se conhecer a história desse povo, senão fica difícil de aceitar. Então, um grande erro deles ao ler a Bíblia, é não respeitar a época em que foi escrita, em respeitar os remetentes, os destinatórios, não respeitar o tempo verbal, não respeitar pronomes, e que as doutrinas circunstanciais e as doutrinas atemporais. As circunstanciais foi para uma época, para um período de tempo. E as atemporais, elas ultrapassam o tempo. É isto que quer dizer. Então, quando falamos que os evangelhos são livros históricos, e chamamos o Apocalipse de jornal velho, eles não aceitam, não entendem
e nos ofendem, chamando-nos de hereges, que somos carnais, que somos incrédulos, e etc. e tal. Vocês não imaginam o que eu sofro, o que eu já sofri, quando eu falo, quando eu me dirijo desta maneira, desta forma. Muitos vão lá no meu zap e me chamam de uma porção de coisa. Fazem textos, falácias, sem nenhuma fundamentação, sem nenhum argumento contundente para refutar aquilo que a gente está dizendo. Os escritos bíblicos foram para uma época. Não respeitando isso, dificulta-se o entendimento da Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse 16, vemos o ocorrido da guerra judaica romana. O relato histórico que está apresentado em Apocalipse 16, muitos desconhecem o significado teológico que existe por trás da queda de Jerusalém, que ocorreu, que aconteceu no ano 70. E aí como vão entender? Como vão aceitar? Assim sendo, vivem uma ilusão escatológica de fato que nunca poderão ocorrer. Sabe por quê? Porque tudo já aconteceu. Eu tenho visto aí em alguns grupos, pastores, né, dando estudo sobre o Apocalipse, trazendo a revelação do Apocalipse. E pastor que diz ser professor de grego, que tem conhecimento profundo do hebraico. E os temas que lá eles colocam, os tópicos, os assuntos, são de coisas que ainda vão, segundo eles, acontecer. É o pavor, é o medo. Vão ensinar coisas para aterrorizar as pessoas, para manter as pessoas presas dentro desses lugares. E elas serem subjugadas pelos seus líderes religiosos. Porque o interesse deles é manter pessoas dentro desses lugares que são templos que eles chamam de igrejas. Porque, assim sendo, eles têm primazia, eles são aplaudidos, eles têm honra e alcançam os seus intentos. É por isso que eles querem ter pessoas ali dentro, pessoas subjugadas a eles. E ali, então, eles falam, eles ensinam, eles dizem o que querem. E essas pessoas, não tendo a mente iluminada, não tem como entender e compreender. Queridos, João trata do julgamento da sétima taça aqui em Apocalipse 16, 17, 18 e 19. Para a tradição religiosa, esse acontecimento ainda ocorrerá no fim do mundo, quando, segundo eles, Jesus voltar. Mas a história diz que isso já aconteceu. Por isso que eu disse, vocês precisam entender a história, conhecer a história do povo hebreu. Querido, Flávio Joséfo, ele foi um judeu nato. E ele confirma tal acontecimento de todas essas coisas que já se passaram, que já aconteceram. Flávio Joséfo era um seguidor de Moisés. E ele relata tudo isto antes do ano 70. Mesmo no livro do Apocalipse, dizendo que o fim estava próximo, existem várias advertências que isso era para aquele tempo. Olha o que diz o versículo de número 19. A grande cidade fendeu-se, passado, em 3 partes, e as cidades das nações caíram, passado. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua
ira. Então, existem várias advertências que isto era para aquele tempo. Está se confirmando aqui na leitura que eu fiz. Então, eles futuralizam isso como se ainda fosse acontecer. É o livro da escatologia. No livro histórico da história dos Hebreus, na parte 2, Flávio Joséfo, ele fala de 3 facções de judeus que se levantaram dentro de Jerusalém. E nessa guerra, eles queimaram estoques de trigos que mais tarde esses alimentos iriam faltar, iam ficar em falta. E foi o que aconteceu. No período da invasão romana, e aí, então, eles não poderiam sair para comprar. Eles dizem que vai chegar um tempo que só vai comprar quem tiver a marca da besta. Sem essa marca, não poderão comprar. É isso que eles ensinam. E é nisso que as pessoas acreditam. Quando isso aconteceu na invasão romana, e então eles não puderam sair para comprar. Lhes faltaram alimentos, lhes faltaram mantimento nessa ocasião. Então, querido, o fato da grande cidade se dividir em 3 foi um ocorrido no passado, como eu li aqui no versículo 19. Isso já se deu, isso já se passou, isso já aconteceu, isso não irá acontecer. Tudo isso aconteceu, sabe quando, religiosos evangélicos? Antes do ano 70. O juízo viria sobre eles como veio. O vir nas nuvens significa juízo. E a vinda dele não foi física. E nem tampouco será física, como os religiosos ensinam, que um dia ele vai voltar nas nuvens. E então nós, depois de transformados, vamos encontrar com eles nos ares. É assim que eles pregam, é assim que eles ensinam, é assim que eles dizem. Esquecendo que foi o juízo de Deus que veio sobre eles. Jerusalém foi destruída. Ela foi assolada. O templo foi derrubado. Tudo quanto o Nazareno disse se cumpriu. Por isso ele disse, está tudo consumado. Então, quando lá no Apocalipse fala que o fim está próximo, estava se referindo a alguns anos depois desse escrito. E para os religiosos evangélicos, esse estar próximo já dura mais de 2000 anos. E não chega e nunca vai chegar. Que fim? Quando é que um fim está próximo? Tão demorado assim? Mais de 2000 anos. Tudo isso aconteceu antes do ano 70. Então essa falácia dos futuristas, quando dizem que o Apocalipse ainda vai acontecer, não passa de um engano, de um grande engodo, de mentira. E é isso que eles estão fazendo, mentindo e enganando as pessoas. O livro foi escrito antes de 70, e não depois de 70, quando alguns tentam justificar o seu escrito lá pelos anos 90, 100, para tentar apagar esse ocorrido, para tentar apagar que tudo isso aconteceu antes do ano 70. Esse livro foi escrito antes do ano 70. O fim do Apocalipse foi aquela dispensação. Foi daquela dispensação, daquele aion, e não o fim da humanidade, como eles dizem que ainda vai ocorrer. Jesus sempre se dirigiu dizendo, esta geração.
e não passará. Não passará antes do fim desta geração. Então, tem que se respeitar tempo verbal, tem que se respeitar época, pronomes, destinatários, remetentes. Respeitar a época em que foi escrito. É isso que lhes falta. E muito dessa gente, eles têm cursos superiores. São engenheiros, professores de língua portuguesa, são advogados, são mestres em administração, são PhDs nisso, PhDs naquilo, são teólogos. Mas não entendem e nunca vão entender. De nada adianta esses conhecimentos seculares que se tem, porque não é desta forma, desta maneira que se entende. Tudo isso precisa de ter uma mente iluminada. É o Espírito Santo quem revela. Mas o conhecimento secular em leitura, seja lá da Bíblia, ou de que livro, ou de que coisa for, é importante. O conhecimento secular. Mas nem isso, esses que têm, eles fazem, não respeitam nada. Não estão aí para épocas, não estão aí para tempo verbal, não estão aí para pronomes, para destinatário remetente, não estão aí. Ou aquilo que eles aprenderam, eles trazem por tradição e vão repassando como se aquilo, e vão passando como se aquilo fosse uma verdade e pronto, sem nenhum questionamento. Querido, essa realidade, a tradição não aceita. Desprezam dizendo que é um outro evangelho. É isso que eles falam, que nós estamos pregando um outro evangelho. Mas a história atesta toda essa verdade. Se não conhecer a história, nunca irão aceitar essas verdades de que os livros que eles chamam de evangelhos são históricos, de que tudo quanto está ali foi nos dias do Cristo Nazareno, que tudo quanto está escrito ali foi escrito para o povo judeu, que era o povo de Deus, que o Cristo Nazareno não veio para os demais, veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ele veio para cumprir a lei, que o Apocalipse, como já disse, tudo ali já aconteceu. Olha, em Apocalipse, capítulo 1, o livro começa assim, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente. Está aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Religiosos evangélicos, as coisas que brevemente vão acontecer. E como vocês aí ficam acreditando que ainda vai acontecer, mesmo depois de mais de 2000 anos que se passaram. Ele enviou pelo seu anjo e notificou ao seu servo João. Está aqui, leia, entenda, leia e compreenda. Leia e aceita esta realidade. Conheça a verdade te liberta. Mas eles pegam João 8,32 para dizer, né, segundo ele, para os pecadores, para aqueles que não fazem parte desse sistema, você precisa aceitar Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Se você aceitar, ele vai te libertar. Enquanto que eles não são libertos, porque não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade do Evangelho e da graça de Deus. Somente a verdade pode libertar. Como eu vou dizer que sou liberto se eu estou ensinando aí que o Apocalipse, tudo ali ainda vai acontecer? Como eu sou liberto? Como uma pessoa pode se dizer liberta se ela ensina que toda a revelação
que está ali no Apocalipse ainda vai acontecer. Como essas pessoas são libertas? Elas precisam se libertar. O Evangelho da Graça, ele traz uma liberdade plena. Ele nos dá uma liberdade, onde nós passamos a ser submissos somente ao Espírito Santo. Ter um único Senhor, um único pastor, uma só fé, um só batismo. A primazia é dele, o poder, a glória, o louvor, o domínio, a adoração, tudo é em torno dele, para ele, por ele. E nesses lugares, quem aparece são os homens, o centro são os homens, com as suas mentiras, com seus enganos. Então fica aí esta palavra, a taça derramada pelo 7º anjo no Apocalipse. Não tem nada a ver com o que eles ensinam, não tem nada a ver com o que eles dizem. Isto já aconteceu. E o seu significado não é este que eles dizem que é. O seu significado é outro, como já vimos aqui. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.